Que a graça e a paz seja com todos vocês. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos neste momento pedindo a Tua capacitação. Unge este lugar mais uma vez com Teu Espírito. Que a Tua graça seja pregada de uma maneira clara, objetiva. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios. Muito obrigado também pela palavra de ontem do pastor Jonathan Hall, pela palavra, Senhor, do Luciano, pela palavra do João Manuel, e que o Senhor possa me usar mais uma vez conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o Teu querer, o Teu agir, o Teu efetuar. Nós pedimos que o Teu nome seja glorificado aqui, Jesus. Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus. Cure aqueles que estão enfermos, doentes, abatidos. Transforme, Senhor, com metanoia a vida daqueles que precisam mudar de vida em nome de Jesus. E que esta igreja viva e possa viver o que tem de melhor. E o melhor que nós temos é o Senhor Jesus. Nós oramos assim e Te agradecemos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Pode se assentar. Bom, primeiro, para mim é um privilégio estar aqui. Depois uma responsabilidade, porque eu estarei ministrando esta última palestra, né? Depois da palestra do pastor Jonathan Hall, do pastor Luciano Cordeiro e também, claro, do meu mestre, pastor João Manuel, que pregou uma mensagem sensacional. Amém? Mas, pela graça de Deus, nós somos capacitados a ministrar e eu tenho certeza que Deus ainda vai falar conosco, em nome de Jesus, até o último momento, até a bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém? Pastor Carlinhos, meu amigo, está aqui. Elinho, com a sua esposa, os maiores corintianos que eu conheço, consegue até me superar. A Heloísa consegue até me superar no corintianismo. E você que não é corintiano, fica quieto. O mal não vai se manifestar aqui neste lugar, em nome de Jesus. Fiquem quietos. O mal não vai se manifestar na casa de Deus. Né, Lucas? É nós, Lucas. Vai, Corinthians. É isso aí. Abram as suas Bíblias, por favor. Tem também Tabita, que também é corintianíssima. Graças a Deus. Eu me sinto em casa aqui, porque é muito bom, né? Porque lá no Espírito Santo são poucos. É eu, meus 2 filhos, a molecada nova da igreja que está vindo, que eu faço eles virar corintiano na marra. Eu faço lavagem cerebral mesmo. Eu faço mesmo, irmã. Lavagem cerebral. A molecada já chega assim, pastor Paz, vai Corinthians. Aí eu falei, é isso aí, é nós. É nós. Tá todo mundo virando corintiano. Oh, meu Deus do céu. Quanta bobagem, meu pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. O tema de hoje, tema da minha ministração aqui, da homília, é Eclésia, igreja, tirados para fora, jogados para fora, e o Espírito Santo. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Este versículo fala de 3 P's. Fala de um programa, fala de um poder, e fala de uma promessa. Fala de uma promessa que o próprio Senhor Jesus foi testemunha, que João Batista falou isso em Mateus capítulo de número 3, quando ele fala a respeito do Cordeiro de Deus. Ele diz assim, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem uma pessoa que é mais forte do que eu, que é o grande protagonista desse drama, é a grande estrela deste espetáculo que vai ser produzido. Ele é que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Jesus, ele fala para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos, para que você possa experimentar o reino de Deus, é necessário nascer de novo, ou seja, nascer do alto, de cima, ser batizado com o Espírito Santo. Por mais estranho que possa parecer para algumas pessoas, ser batizado com o Espírito Santo não é ficar falando em línguas estranhas, mas ser batizados com o Espírito Santo é verdadeiramente uma nova vida, a metanoia. E é necessário para a erradicação do pecado na sua vida, para que você possa ser o quê? Testemunha de Jesus. Nós falamos do plano, nós falamos do programa, da promessa. Temos o poder, que é o que ele falou em Atos capítulo 1. Ele disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos dessa dinamite, dínamos, esse poder sobrenatural, aonde vocês vão poder fazer coisas sobrenaturais. Falamos desse poder, falamos dessa promessa, e agora vamos falar um pouquinho do programa. A igreja do Senhor Jesus precisa estar sobre a tutela do Espírito Santo. Porque todas as vezes que o povo de Deus, tanto Israel na antiga aliança, como na nova aliança, eles deixaram por um instante viver sobre a guarda do Espírito Santo, infelizmente passaram por maus bocados. Porque vocês observem bem, olha, o programa foi cumprido à risca. No ano que Jesus nasceu, quem tomava conta de Roma era César Augusto. Israel foi dominado por Roma em 63 a.C., na invasão de Pompeu. A opressão de Roma já estava praticamente em 80% do mundo civilizado. Já quando Jesus começa o seu ministério, há um outro imperador, Tibério César. Quando Jesus morre, quando os discípulos começam a pregar, Atos, capítulo de número 1, Jesus ele fala desse programa agora para a igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 7, toda Israel e toda a Judéia ouvem a mensagem do Evangelho. Chegamos no capítulo de número 8. E no capítulo de número 8, por causa de uma perseguição, o Evangelho chegou até Samaria. No capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele se converte a caminho de Damasco, longe do território de Israel. Capítulo 10, ali se converte o primeiro prosélito, o judeu prosélito, Cornélio. Do capítulo 12, do 11, 12, 13 até o 14, ali nós começamos a ver a primeira viagem missionária de Paulo à região da Galácia. Do capítulo 16, 17, a segunda viagem missionária de Paulo na região da Macedônia e da Acaia. No capítulo 19 de Atos, chega o Evangelho na terceira viagem de Paulo aos Efésios, a grande cidade dos Efésios. Antes, no capítulo 11, eu esqueci de falar, que também o Evangelho chegou em Antioquia, a segunda maior cidade do planeta naquela época. No capítulo 19, Paulo começa a transformar a grande cidade dos Efésios. E com ali, o Evangelho vai até a Ásia Menor. A porta da Ásia Menor era Éfeso. Então, as grandes cidades como Hierápolis, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Colossos, Filadélfia, Laodiceia, elas são impactadas pelo Evangelho da graça de Deus. Chegamos então no capítulo de número 20, 21, onde o apóstolo Paulo é preso. E ele fica 2 anos sendo injustiçado, sendo combatido pelos judeus em Cesareia Marítima. Chegamos no capítulo 27, no 28, onde Paulo é transportado para Roma. E ali seria o seu martírio. Mas só que Atos termina no capítulo 28. Mas eu creio, meus amados irmãos da Moca e os meus amados irmãos paulistas, que Atos 29 continua sendo escrito por nós, pela igreja do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus sempre esteve ao lado da igreja, no controle da igreja, e o Senhor Jesus sempre teve você na palma das mãos dele. Aí vocês observem que os imperadores,
tentaram de todas as formas abafar a igreja do Senhor. Depois de Tibério César veio Calígula. Calígula veio Cláudio. De Cláudio veio Nero, um homem sanguinário, crudelíssimo, aquele que perseguiu. E em 64, eu não estou precisamente agora me lembrando do dia, Nero, ele põe fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 4 sobreviveram. E eram exatamente os 4 bairros que viviam os cristãos e os judeus. No alto da Torre de Mecenas, Nero observa aquelas chamas destruindo Roma, a maior cidade do planeta. Então ele encontra um grande álibi. Ele coloca a culpa em todos os cristãos. Faltou madeira para fazer cruz naqueles dias. Uma matança. Os crentes eram colocados presos a postes, colocando piche em suas cabeças. Então colocavam fogo nas cabeças dos cristãos. Então Nero gritava: vocês não são a luz do mundo? Ilumine agora o mundo. 68, Nero é deposto. Então entra Vespasiano. E Vespasiano, no ano de 70, inaugura um anfiteatro da morte, o Coliseu. 100 dias de festa. 10.000 cristãos morreram. E sabe como que eles morriam? Sabe como que eles eram jogados naquele Coliseu? Colocavam pele de cordeiro neles. Então vinham os leões, os touros, eles arrancavam braço, arrancavam perna, eles morriam ali. 10.000 cristãos morreram no ano de 70. E então Tito, general romano, invade Jerusalém, cumprindo então a profecia, a palavra que Jesus tinha dito para aquelas mulheres na Via Dolorosa: não chores por mim, chore por vocês e pelos vossos filhos. Cumprindo-se então assim o próprio desejo do povo de Israel, quando Pilatos falou: eu estou inocente do sangue desse justo, que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vespasiano, com seu anfiteatro da morte, propagando pão e circo, ele passa. Então entra mais um Domiciano, no ano de 81. E Domiciano, ele então faz uma coisa que até então não tinha. Ele traz para si a tutela, a chancela de não só ser imperador, mas ser tratado como Deus. Há uma perseguição deflagrada. Os cristãos são perseguidos. O povo de Tiatira, eles roubaram, eles saquearam. Se falasse que era crente, perdiam tudo, eram pobres. Então, Domiciano tem uma ideia mirabolante, meus amados irmãos, prestem atenção nisso. Ele pega João, o último do representante apostólico. Ele pega João e fala bem assim: eu vou calar a voz deste homem. Primeiro tentaram jogar ele em um balde, numa taça, uma panela de azeite. João escapa milagrosamente, pelo que a mão de Deus estava com João. João então é lançado numa ilha chamada Pátimos. Mas sabe o que me chama a atenção, pastor Gilmar? Sabe o que me chama a atenção, Hélio? Sabe o que me chama a atenção, Gilson? É que Domiciano pensou que estava calando a voz da igreja. Mas no capítulo 1, no verso de número 9 de Apocalipse, fala que João estava na ilha de Pátimos, pastor Carlinhos, por causa do testemunho do nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está no comando da sua vida. O Espírito Santo está no comando da igreja. Podem se levantar, podem fazer o que for, podem o presidente, pode qualquer imperador, pode qualquer plano econômico, nada pode destruir a igreja do Senhor Jesus. Nós temos o maior aliado dessa terra, desse planeta, desse universo. Parafraseando o pastor Paulo, nós temos o Espírito Santo de Deus. Pegue na mão da pessoa linda que está do seu lado. Tem gente bonita do seu lado aí? Fala: você está nas mãos de Deus. Que história fantástica o pastor Luciano Cordeiro trouxe aqui, da fundadora Aimee Semper McPherson, da denominação na qual eu sou pastor, onde ela confecciona uma mão do King Kong. Você
imagine, minha irmã, você nas mãos de Deus. Você pode imaginar você nas mãos de Deus? Você está nas mãos de Deus? Você crê nisso em nome de Jesus? Olha, eu não sei se você crê como eu creio. Eu sei de uma coisa, no livro de Isaías fala que os oceanos estão na concha da mão de Deus. E você imagine só o Oceano Índico, o Pacífico, o Atlântico, o Mar Mediterrâneo, o Estreito de Bósforo. Você imagine só o Mar Vermelho. Você imagine só o Golfo Pérsico. Você imagine todos os mares desse planeta estão na concha da mão de Deus. Então, quando eu olho para você e eu me recordo da palavra que foi dita ontem pelo pastor Jonathan Hall, de Efésios capítulo 2, verso 10, que nós somos feitura, Deus te fez a mão. Você está nas mãos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Domiciano passa, João então morre, mas a igreja do Senhor continua crescendo. E com o crescimento da igreja, o crescimento da luta, da perseguição, uma menina chamada Blandina, do primeiro século, Blandina morre por causa do testemunho de Jesus. Depois de ter sido estuprada, violentada, escute isso, Blandina, ela é jogada numa fritadeira para poder ser fritada no óleo. Perguntaram para ela, nega esse Jesus? Eu não vou negar a Jesus. Morreu fritada numa frigideira. 156 depois de Cristo, vem Policarpo, o discípulo do amado apóstolo João. Ele morre numa fogueira. E as suas últimas palavras são essas: negue a esse Jesus, Policarpo. Eu tenho 86 anos de vida e Jesus nunca falhou comigo, e não vai ser agora que eu irei falhar com ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus algozes: este fogo que vocês estão colocando, ele queima, mas ele acaba. Mas o que está por vir é algo inatingível na compreensão humana. Então eu não vou negar a Jesus. Então a igreja começa a crescer de casa em casa, sobre a tutela do Espírito Santo. Atos 2, 42 ao 46 é presente. A igreja é serva, a igreja impacta, a igreja não é gospel, a igreja é cristã, a igreja não é religiosa, a igreja é apostólica, a igreja faz coisas temíveis, as pessoas ficam espantadas, a igreja cresce de uma maneira poderosa. Então, cabe a história e a providência divina que no ano de 311, sobe ao poder do Império Bizantino Constantino. No ano de 325, Constantino reúne o primeiro culto ecumênico chamado Concílio de Nicéia. Então ali eles começam a mudar algumas coisas, tiram alguns livros, mudam algumas datas, transformam alguns calendários, traz o calendário gregoriano, muda a estrutura de organização da igreja. Então Constantino tem uma brilhante ideia. Ele fala o seguinte: olha, não adianta perseguir esta igreja, não adianta perseguir este povo, porque este povo é igual purê de batata, este povo é igual uma omelete, quanto mais bate, maior fica. Então vou fazer o seguinte, nós vamos se juntar a eles. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês: todas as vezes que a igreja começa a se corromper politicamente, ela esquece do reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor Paulinho, com todo o meu respeito e toda a minha admiração: nunca se envolva com aquilo que Deus não mandou você se envolver. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pastores: cuidado, porque isso aqui é uma plataforma que tem levado muitas pessoas ao inferno. Muitos pastores estão perdendo suas famílias, muitos pastores estão perdendo seus rebanhos, muitos pastores que não estão mais preocupados com aquela ovelhinha que está chegando. Pastor Gilmar, nunca faça aquilo que Deus não mandou você fazer, faça aquilo que Deus mandou você fazer em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A igreja começou a se desvirtuar. Eusébio de Cesareia escreve no ano de 323, eu estou preocupado com o andamento da igreja. Eu estou observando, 343, eu estou observando que a igreja, ela está no luxo e no esplendor. Ela deixou então a comunhão, ela deixou então o Espírito Santo, ela deixou então a prática da palavra, a palavra expositiva, o ensinamento dos apóstolos, por causa do poder e por causa da ganância.
No ano de 625, o imperador Focas tenta falar com Gregório I, o Papa, o bispo de Roma. O imperador Focas, ele chega e fala o seguinte: eu estou te nomeando bispo universal da igreja. Gregório I fala bem assim: não posso, porque quem se intitular bispo universal da igreja, o supervisor universal da igreja, é um anticristo. Mas 3 anos depois, Nicolau II, ele recebe a chancela de ser o primeiro bispo universal, o primeiro papa. Ali começa o papado. Ali a igreja começa a se desvirtuar. A igreja começa a trocar o culto a Deus pelo culto a Maria. Começaram a falar sobre vida após a morte, aonde as almas não iam nem para o céu e nem para o inferno, iam para o purgatório. Introduziram elementos da cultura babilônica e do panteão helenista. Começaram a colocar velas, parafina. Começaram a mudar a exposição da palavra para a missa em latim. Então, no ano de 1174, um homem chamado Pedro Valdo, ele no sul da França, ele confecciona uma Bíblia, se converte a Jesus e começa a pregar. Ali começava o início da reforma protestante, Tabita. Logo em seguida veio John Wycliffe. E John Wycliffe começou a traduzir a Bíblia para o inglês e começou a pregar a graça de Deus. 200 anos depois, 100 anos depois, vem então John Hus, discípulo de John Wycliffe. John Hus, ele entende sobre a palavra, ele começa a pregar o evangelho. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque todas as vezes que você achar que tudo está perdido, Deus levanta pessoas cheias do Espírito Santo, porque o evangelho não para jamais. Vocês estão compreendendo isso em nome de Jesus? John Hus, o ganso tchecoslováquio, prega o evangelho com toda a força, pastor Carlinhos. Prega o evangelho da graça de Deus. Então levam ele para a fogueira. Matam John Hus, mas antes de morrer, em 1415, ele diz: vocês podem matar o ganso hoje, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar uma águia, e vocês não vão poder parar o evangelho de Jesus. Mais precisamente, em 1517, no dia 31 de outubro, para lutar contra as indulgências católicas, porque então eles estavam na heresia, mas aí começaram a fazer o quê? A comprar e a pagar, e você ia subir se você desse alguma coisa para Deus, para a igreja. Então no dia 31 de outubro, véspera de Todos os Santos, Martinho Lutero, um monge alemão, ele fixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Ele fala que somente pela graça, e é pela graça que nós somos salvos. Oh, glória a Deus! Há um rebuliço na Alemanha. A Alemanha, ela fica toda ouriçada. Então, na dieta de Volz, Martinho Lutero vai tentar se defender. Ele fala: me dá um dia para pensar. A Bíblia, os historiadores contam que naquela noite, trancafiado naquele convento, Satanás entrou pessoalmente naquele local, naquela cela. Martinho Lutero pega todos os seus livros, dinheiro, joga no chão. Ele fala: estou sendo perseguido pelo diabo, mas ele falou: eu não vou desistir jamais. No outro dia ele fala ao imperador: eu não vou mudar nada, eu vou continuar pregando o evangelho da graça. Estava ali deflagrada a reforma protestante, a cisão contra a igreja católica. Levantaram-se então João Calvino, o grande mente, pensador, intelectual da reforma. Mas não ficou por aí só. Na Inglaterra, depois que houve a separação para a igreja anglicana, a Inglaterra
começou a ter também algumas nuances da reforma. Mas é interessante que uma mulher chamada Maria Sanguinária, Maria Tudor, ela mata os cristãos, ela mata, mas tem a providência divina que ela morre. Então, quando voltam todos os pastores, servos, eles começam um movimento chamado o movimento dos puritanos. Teologia pura, política pura, reino puro, vida pura. O movimento dos puritanos, que aqui nós temos grandes nomes, mas eu quero citar apenas um, Thomas Watson, um dos maiores escritores de todos os tempos. A igreja não para por aí. Já no século XVI, nós temos a figura do avivamento wesleyano, John e Carlos Wesley. E John Wesley pregou por toda a Inglaterra a cavalo, e a Inglaterra foi impactada. E sabe o que aconteceu no avivamento wesleyano? Eles conseguiram reproduzir um pouquinho que era, Elinho, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles recebiam os donativos, então a igreja supria as necessidades dos pobres ingleses. A mesma revolução que houve na França ia acontecer na Inglaterra, mas por causa do avivamento wesleyano, por causa do avivamento provocado por dois homens, estudantes, por causa desse movimento sobrenatural, a Inglaterra passou por isso, e a Inglaterra foi impactada, a abolição da escravatura. Só que no século seguinte, começou a entrar nas igrejas um movimento chamado liberalismo. E nesse momento a igreja começou a se perder. Os pastores já não confiavam mais na inerrância da Bíblia. Olha a Bíblia que está com você. Você tem Bíblia aí? Você está com a sua Bíblia aí? Esse livro não tem erros. Eu vou repetir, esse livro não tem erros. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, por favor. Pegue ela, por favor. Pegue ela, rosa, marrom. Antigamente era tudo preto, né? Agora dá várias cores. Esse livro que está nas tuas mãos não tem erros. Esse livro é o livro de fé e conduta que deve seguir a sua vida. Este livro é o livro que vai levar você para o céu. Esse livro é o livro que transforma. Esse livro é o livro que o Elinho estava falando comigo, de uma senhora que levou eles por causa do testemunho dessa senhora, 50 anos atrás, ela já não tinha mais nada, porque o câncer pegou todos os órgãos, útero, trompas, ovário, tudo, perdeu tudo. A família do Elinho, do pastor Paulo, todos eles foram para a igreja por causa do testemunho dessa mulher. Sabe por quê? Porque o médico falou para essa mulher: você tem 48 dias de vida. Esses 48 dias de vida já passaram 50 anos. Quantos? Não, você não entendeu nada. Fica olhando com essa cara de maracujá de gaveta aí, meu irmão. Os 48 dias já se passaram 50 anos. Esse Jesus aí da sua Bíblia merece uma salva de palmas, sim ou não? Ô glória! Olha aqui. Olha aqui. Quem não tem história está fadado ao fracasso. Quem não tem história não terá um futuro. A história precisa ser a nossa pedagoga, não a nossa coveira. A Bíblia está aí porque muita gente morreu para poder chegar a essa Bíblia nas tuas mãos. Muita gente suou, teve cabeça decepada, cerrado ao meio. A galeria de heróis da fé, você vai observar lá de Hebreus, você vai observar que tantos e tantos morreram. Mas não foram eles, foram muita gente. Como eu falei para vocês, na Inglaterra começou o liberalismo, mas Deus levanta dois homens, especialmente dois homens. Charles Haddon Spurgeon, que prega o evangelho de uma maneira poderosa. Robert McCheyne, na Escócia, prega o evangelho de uma maneira poderosa. Deus vai levantando. Os liberalistas, aqueles que viviam trazendo heresias para a palavra de Deus, eles estavam sendo destruídos por causa do poder, do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então chega o século
passado, Deus começa a levantar outras pessoas. Chega ao Brasil algumas igrejas. O Brasil se torna então um dos países mais evangélicos do planeta. Mas Deus levanta Martin Luther King, Deus levanta Nelson Mandela, Deus levanta homens, Billy Graham, reverendo Billy Graham, que em 99 anos de vida nunca se envolveu em um escândalo. Reverendo Billy Graham, citado aqui pelo pastor Luciano Cordeiro. Reverendo Billy Graham, ele fez mais que Jesus. Vocês acreditam nisso? Porque Jesus falou bem assim: se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Mas como, pastor? Billy Graham fez. Billy Graham pregou para 3 bilhões de pessoas ao redor do planeta. E 280 milhões de pessoas pessoalmente. Billy Graham pregou para 3 bilhões de pessoas. E sabe uma historinha que conta de Billy Graham? Quando ele tinha 17 anos, ele estava estudando teologia, foram visitar a casa de John Wesley. E chegando na casa de John Wesley, Billy Graham, com mais um grupo de estudantes, chegam no quarto. Ali estava a cama, ali estava a escrivaninha, uma mesinha, onde John Wesley fazia suas anotações, pastor Luciano. Então o professor falou bem assim: aqui dormia John Wesley, e aqui John Wesley orava. Poderia ver as marcas do joelho de John Wesley ali, pastor Luciano. Acabou a visita, todo mundo indo embora, o professor dá falta de uma pessoa. Uma pessoa. Ele volta desesperado, entra no quarto, encontra um jovem de 17 anos, no mesmo lugar onde estava John Wesley orando, falando bem assim: mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. É possível levantar outro John Wesley, é possível levantar outro Gilson, é possível levantar outro Paulo Venturim, é possível levantar outro Carlos Júnior, é possível levantar outro Davi. Quando o professor bota a mão e fala assim: está na hora, Billy, está na hora de ir. Aquele rapaz levanta para impactar o mundo moderno. Deus levanta outros pastores, David Wilkerson, que o pastor João Manuel pregou aqui. Grande homem da palavra de Deus, grande pregador. Talvez um dos homens que mais me emociona de ouvir e ver pregando, falecido, mas que pregou o evangelho. John Stott. Por que não falar de Caio Fábio de Araújo Filho, com pensamentos claros e lúcidos acerca da palavra de Deus na década de 70 e de 80? Hernandes Dias Lopes. Por que não falar de Paulo Venturim? Por que não falar de Luciano Cordeiro? Por que não falar, como é o seu nome? Aurita. Por que não falar da Aurita? O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? A teologia da prosperidade. O que nós estamos vivendo hoje? O mundo tentando influenciar a igreja, não é a igreja tentando influenciar o mundo, como disse o pastor Luciano. O que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que estão trocando a graça de ser servo por títulos. O que nós estamos vivendo hoje? Igrejas se transformando em palcos de pirotecnia, teatralismo. O que nós estamos vivendo hoje? Palavras ralas, simples. A exposição da palavra está sendo deixada de lado. Estão se pregando autoajuda, estão se pregando palestras motivacionais. Mas Jesus, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E testemunha fala o que, gente boa? Testemunha fala o quê? O que a testemunha tem que falar? O quê? O que a testemunha fala? Então vamos falar a verdade em nome de Jesus. Vamos nas favelas em nome de Jesus, pastor. Vamos entrar nos guetos, vamos entrar nas ruas, vamos entrar mesmo nesses lugares e vamos mostrar para essas pessoas que existe um Deus todo-poderoso, que existe uma solução para os seus problemas, que existe um caminho que leva para o céu, o único caminho que leva para o céu, e esse caminho é Jesus de Nazaré.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até em São Paulo, e até os confins da terra. Eu termino aqui dizendo o seguinte: nós não conseguiremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, se a gente não orar ao Espírito Santo. Se a gente não se colocar à disposição do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Você sabe qual é o problema hoje? Com todo respeito, eu tenho aqui, nós temos aqui psicólogos. Cadê o pastor Gilmar? Psicólogos aqui, mas estão colocando muito na área da psicanálise, da psiquiatria. O problema do ser humano, pastor Gilmar, e o problema do ser humano é um só: é pecado. É o pecado. O pecado tem tirado o ser humano da graça de Deus. As pessoas não estão entendendo, pastor Carlinhos, o que significa tetelestai. Oh, meu Deus, pensei que ela tinha passado. As pessoas não estão entendendo o que significa a palavra tetelestai, está consumado. Jesus na cruz do Calvário, ele gritou: tetelestai, está consumado. Vocês não precisam mais de nem ninguém para intermediar a conversa e a simbiose que vocês têm com Deus. Vocês podem fazer isso porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, não seremos uma igreja cheia do Espírito Santo se nós não tivermos a palavra em nós. Sem a palavra em nós, não haverá nada, porque sem a Bíblia nós vamos fracassar. Fala para quem está do seu lado: sem a Bíblia você vai fracassar. Aliás, eu aqui repito, eu aqui quero falar a frase de Abraham Lincoln. Toda vez que ele dobrava os joelhos, ele falava com Deus: Senhor, sem a tua presença eu preciso fracassar. Você pode bater isso no peito e falar: Senhor, sem a tua presença eu preciso fracassar. Porque sem a presença de Deus você não é nada. Sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, você precisa fracassar. Nós precisamos fracassar. Quando eu subo neste altar, eu falava ali com Deus, falei: Senhor, sem a tua presença eu preciso fracassar, porque toda honra, toda glória pertence ao homem que está sobre todas as coisas, que é Jesus de Nazaré. É Ele que merece toda a glória, toda a glória, toda a glória, toda a glória e toda a glória. Por favor, meus amados irmãos, estejam cheios do Espírito Santo, que vai levar vocês até o deserto. Porque em Mateus capítulo 3, meu amado irmão, no capítulo 4, a Bíblia fala: e depois dessas coisas, foi Jesus levado, ou seja, foi Jesus impulsionado, foi Jesus jogado, foi Jesus empurrado até o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver feito jejuado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ali ele teve fome. Então chegou Satanás para ele e falou: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Sabe o que ele está falando para Satanás? Eu posso comer pão, mas eu só posso comer pão se Deus me autorizar a comer, porque a palavra que sai da boca dele é que norteia a minha vida, Satanás. Sem oração nós não vamos ter nada. Sem a palavra nós vamos ser nada. E por último, eu encerro aqui. Sem o que o pastor João Manuel acabou de pregar agora, sem ser servos, nós não vamos conseguir nada. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Sem ser servo. Isso aqui não é um palco. Isso aqui não é um lugar onde existem estrelas. O
que o Senhor Jesus quer de você hoje é que você possa se despir da sua roupa, pegar a sua toalha, dobrar os seus joelhos e começar a lavar os pés daqueles que precisam urgentemente, ou dessas pessoas que estão do seu lado. Oi? Até num leprosário, principalmente no leprosário, em Lodebar, no lugar mais imundo. É lá que Deus quer te usar. É lá fora que Deus quer te usar. É lá fora. Eu falei todos esses nomes, toda essa história, para dizer para vocês que Deus continua com o controle da igreja. Não se preocupem. Não façam como eu fiz. Presta atenção aqui. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Não façam como eu fiz. Eu achei que Deus tinha perdido o controle da igreja, porque a gente tenta lutar pela igreja achando que Deus está dormindo. E Deus não está dormindo. Deus está no controle. E Deus está levantando outras pessoas. E Deus está levantando Ageu, e Deus está levantando Amós, e Deus está levantando Malaquias, e Deus está levantando o profeta Elias, e Deus está levantando essa igreja, e Deus está levantando a sua comunidade, e Deus está levantando a Moca, e Deus está levantando os 4 cantos desse lugar, os 4 cantos desse planeta. A cidade de São Paulo vai fervilhar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sem um avivamento, sem a Bíblia não há avivamento, sem o Espírito Santo não há avivamento. Igreja e o Espírito Santo. Vamos ser impulsionados lá para fora, cheio do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os teus olhos 1 minuto antes de passar para o pastor Gilmar. Eu gostaria muito que você refletisse sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Aqui existem praticamente, todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui já está bem situado na comunidade, na igreja, é pastor, é obreiro. Eu gostaria que você agora refletisse sobre a sua vida, sobre os frutos que você tem dado. Eu gostaria muito que você agora pudesse refletir sobre a sua vida. Eu li a Bíblia toda e me arrependi. Eu li a Bíblia toda e me arrependi da minha vida pecaminosa, da minha vida sem escrúpulos. Eu me arrependi de ter sido uma pessoa tão má, e hoje, pela graça de Deus, eu continuo sendo um vermezinho, mas a graça me alcançou, aleluia. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, fique de pé. Pode cantar aquela música, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Pode cantar para mim. O Gilson, ajuda aqui, Gilson. Vem cá, pastor Gilmar. Ontem, quando nós estávamos cantando essa música, pastora Vanessa, quando estava cantando aqui, eu estava ali com o Paul Liu. Eu estava sentindo a presença de Deus tão forte nessa igreja. Estava cantando ontem, numa simplicidade, Ângela. A simplicidade do Senhor reinava aqui nessa comunidade. Ouvi a glória do Senhor estava aqui. Eu gostaria que vocês agora se abrissem o coração de vocês. Abra o coração de vocês.